Espero que estejam todos bem. Obrigado, mano. Vamos nesse momento então partir para o momento da palavra. E eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Está lá logo depois do Evangelho de João. E antes da primeira carta ali de Paulo aos Romanos, que é a primeira e a única, né? Não tem segunda Romanos, né? Amém? Enquanto vocês procuram, vou apresentar esse tempo na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse tempo na Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado e tem cumprido a sua vontade, Senhor Jesus, na nossa vida. Peço que neste momento o Senhor venha, Senhor Jesus, falar aos corações aqui nesta noite, me usa como canal nas tuas mãos, não para falar aquilo que eu entenda ser o certo, mas aquilo que a tua palavra diz ao nosso respeito. Em nome de Jesus, que a única voz a ser ouvida neste lugar seja a voz do Teu Espírito Santo, que todo medo, toda insegurança, toda incerteza, toda perturbação, preocupação, todo incômodo que possa impedir os Seus filhos de ouvir a Sua palavra, de entender a Sua palavra e de receber a Sua palavra nessa noite, caia por terra em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém? Alguém está aí comigo? Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Eu sei que a gente, quarta-feira, né, irmãos, a gente chega às vezes direto do trabalho, né, cansado, né, o dia foi puxado para muitos, e eu entendo isso, e tem gente que às vezes nem comeu, né, está aqui aí de jejum forçado, não deu tempo nem para parar para comer, nem tomou banho, mas você escolheu estar na presença do Senhor, e o Senhor, Ele recebe isso como um cheiro suave, o Senhor recebe isso como culto agradável a Ele, porque a gente pode ter a nossa correria do dia a dia, a gente pode ter as nossas lutas, porque a gente tem o nosso trabalho para pagar as nossas contas, para cuidar do nosso negócio, mas quando nós interrompemos esse processo, para dedicar o nosso tempo ao Senhor, para ouvir a sua palavra, para receber uma orientação, para estar em comunhão com os irmãos da igreja, o Senhor recebe isso como culto racional, porque quando nós sacrificamos as nossas coisas, a nossa carne, o nosso corpo, para estar na presença do Senhor, o Senhor entende isso como um culto verdadeiro e racional. E você que está aqui nessa noite, eu quero que você aplauda o Senhor nesse momento, glorifique o nome do Senhor, porque se você está aqui nessa noite, não é porque você é bom, não é porque você conseguiu, mas porque o Espírito Santo te fortaleceu, para que você pudesse estar aqui cansado, com fome, talvez até preocupado, nossa, nem tomei banho, mas o Senhor está recebendo o teu culto nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. E assim como você, assim como eu, assim como nós estamos aqui nessa noite, o texto aqui diz que João, ele também estava ali cumprindo o seu compromisso com o Senhor. E o versículo 1 do capítulo 3 de Atos diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Repita comigo, hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa. Qual que era o nome do templo? Não, o nome do templo não era Formosa. Vou ler de novo, hein? Presta atenção, em nome de Jesus. Olha só. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente aonde? À porta do templo, chamada Formosa.
Então ele era colocado na porta do templo. E o que era chamado de Formosa? A porta ou o templo? A porta, né? A porta era Formosa. Então, o templo não tinha nome, né? Era o templo ali do Senhor ali, e que o povo reunia para orar ao Senhor. Me perdi. Tá, legal, vamos lá. Para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser o mesmo que pedia esmola assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Olha que interessante, irmãos. Quem aqui já conhecia esse texto? Levanta a mão. Quem não conhecia, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Amém. Aqui o texto retrata o momento em que Pedro e João estão indo na hora que eles já estavam acostumados a ir orar no templo, que era na 9ª hora. E naquela época, o calendário, o horário, né, dos judeus, ainda eles tratam isso religiosamente, era diferente do nosso. A primeira hora do dia era 6 horas da manhã. Então, se você fazer as contas, a 9ª hora dá às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, mais ou menos ali, era o período em que Pedro e João iam no templo ali para orar. Olha só, eles estavam acostumados a ir no templo orar. Esse era o dia a dia dele. E o que diz a palavra? Colocavam, não diz quem é, mas colocavam aquele homem coxo, incapaz de andar, para pedir esmolas em frente ao templo. Por quê? Porque eles já sabiam que naquele horário havia um movimento de pessoas indo para o templo. Assim como nós temos o culto que começa às 8 horas, então quando vai dando 7h30, 7h15, 7h45, quase 8 horas da noite, a igreja já está um movimento aqui, as pessoas chegando, as pessoas entrando. Então lá eles tinham essa visão também, esse é o horário que começa lá a reunião deles, então vamos ficar ali na porta, vamos colocar o coxo ali de forma estratégica. Por quê? Porque o fluxo de pessoas ali é grande. O templo é conhecido com a porta chamada Formosa. Por quê? Porque era uma porta muito imponente. Historiadores dizem que aquela porta era de ouro, que era de pedras ali. Então, certamente aquilo transmitia para as pessoas: poxa, o pessoal aqui deve ter dinheiro, né? O pessoal aqui deve ser rico, o pessoal deve ter aqui alguma condição boa, então vamos pedir esmolas ali no movimento do templo. Então esse homem ali, ele é colocado diariamente ali, para poder ali pedir as suas esmolas. E antes de partir, eu gostaria muito de refletir sobre essa situação e compartilhar com vocês um pouco do contexto. O que está acontecendo nesse tempo aqui? Jesus, ele acabou de subir ao céu, prometendo aí o Espírito Santo.
né? E no capítulo 2, que é o capítulo anterior, aqui acontece o movimento do Pentecoste, onde todos que estavam ali no mesmo lugar foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, começaram ali a ter experiências com o Senhor, e eles foram ali então começando a ser usados por Deus, né? Muitos foram batizados ali pela pregação ali de Pedro, justificando o que estava acontecendo com eles. E era um momento, irmãos, de transição. Por quê? Porque quando Jesus sobe ao céu e deixa aos seus discípulos a responsabilidade de dar continuidade à pregação do Evangelho, à pregação do reino de Deus, das boas novas, o povo está vivendo uma transição em como que agora nós devemos adorar ao Senhor. Continuamos com os sacrifícios, ou agora tem que ser daquela forma como o Cristo, o Jesus, começou a ensinar para os seus discípulos. Então, Pedro, ele frequenta o templo justamente para continuar pregando Cristo, para mostrar para o povo, a rotina do templo agora não é mais sacrifício. Então eles pregavam em muitas sinagogas, eles pregavam em muitos templos, inclusive no templo chamado Formosa, no templo que tem a porta chamada Formosa. Por quê? Para poder mostrar para a sociedade, mostrar para os judeus que o único sacrifício de Jesus na cruz foi o suficiente para que dali para frente não necessitasse mais nenhum tipo de sacrifício, porque o ritual do Antigo Testamento agora já não era mais necessário, porque o Velho Testamento, a lei de Moisés, cumpriu o seu propósito. E quando Jesus ele encarna como homem, ele vive, ele ensina, ele prega, ele morre, ele ressuscita, ele também cumpre o seu propósito, que já estava previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Então essa reunião de Pedro e João no templo, era justamente cumprindo aquilo que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E aqui eles já estavam acostumados, subiam ao templo para a oração da hora nona. Tinha a hora da oração. Eles faziam aquilo todos os dias. Era o momento de falar com Deus, era o momento de estar em comunidade, era o momento de clamar e de ser usado pelo Espírito Santo ali, até mesmo para as palavras que Deus quer que sejam colocadas em oração, seja falado. Então aquilo que certamente alimentava o ministério de João, o ministério de Pedro, era aquilo que dava para eles o sentido da vida deles, de continuar buscando, de continuar pregando, de continuar orando. E eles sem cessar e sem temer, porque naquele momento a perseguição também estava muito forte. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Império Romano ficou muito esperto com os cristãos e começou a monitorar, começou a perseguir ainda mais. Mas eles não desistiram. E eles continuavam reunindo, eles continuavam orando, eles continuavam buscando. Por que eu quero trazer esse contexto? Porque eles assumiram a responsabilidade de dar continuidade ao que Jesus colocou sobre eles, que era pregar as boas novas, que era pregar que o único sacrifício de Jesus foi o suficiente para que a humanidade fosse salva, para que a humanidade pudesse ter vida verdadeira, vida com abundância. E você percebe que no caminho de Pedro e João, aparece um homem coxo, um homem aleijado, um homem com dificuldade de andar. E eu quero que você perceba o paralelo. Enquanto os homens de Deus que tiveram encontro com Jesus, eles viviam pela busca, pela oração, pela comunhão e pela pregação do Evangelho, ali havia um homem no mesmo lugar, no mesmo contexto. Certamente ele viu, ouviu e soube de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus pregou e ensinou. Mas esse homem coxo estava na frente do
templo, ele não estava dentro do templo, ele estava em frente ao templo pedindo esmolas. E é esse ponto que eu quero refletir com vocês, porque de um lado nós temos ali servos do Senhor, cheios do Espírito Santo, que viviam pela busca do Espírito através da oração, da comunhão e da pregação do Evangelho. E do outro lado, havia um homem incapaz de andar, que vivia de esmolas, dependendo de pessoas que certamente o exploravam. Porque ali diz a palavra que eles colocavam aquele homem lá. Eu acho que eles não faziam isso de graça. Eu não acho que eles eram tão bonzinhos assim, de sempre fazer uma gentileza. Não, ó, assim que você precisar, a gente vai te colocar aqui, você pede a sua esmola e fique em paz. Não, certamente aqueles homens lucravam com o que aquele rapaz ali pedia de esmola. Então, olha a situação. A sua necessidade física era o motivo de ele pedir esmolas, e tudo que ele arrecadava no dia, certamente uma porcentagem ia para aqueles homens que o colocavam ali. E é aqui que eu quero fazer uma pergunta: o que sustenta a sua fé? E eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo: o que sustenta a minha fé? Ali nós temos um homem incapaz de andar. Por quê? Porque ele estava num ambiente de paralisação, de neutralização, um ambiente de comodismo, um ambiente de conformismo, um ambiente de enfermidade, um ambiente em que certamente ele já não tinha mais esperança de nada diferente daquilo. Ele vivia para aquilo. O sonho dele diariamente é conseguir as suas esmolas, para conseguir um pouco de sustento, para que ele pudesse no outro dia conseguir mais esmolas, para ele conseguisse mais sustento, para viver esse círculo vicioso de escravidão e de miséria. E era isso que sustentava aquele homem coxo. Mas ele não vivia, ele sobrevivia. E Jesus, ele se manifestou na terra, dizendo que o Filho do Homem veio para dar vida, e vida com abundância. Ele vem, completa o seu propósito, sobe ao céu, deixa os seus discípulos responsáveis para dar continuidade, e ainda assim é possível enxergar pessoas vivendo na miséria, vivendo de esmolas, vivendo de migalhas, vivendo daquilo que sobra dos outros. E eu queria mais uma vez fazer essa pergunta, eu quero que você faça essa pergunta no fundo da sua alma: o que tem sustentado a minha fé? Qual é o sustento que você olha e fala: eu me sinto seguro, eu me sinto sustentado, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem me guarda, eu sei quem não deixa faltar nada. E aqui eu não estou falando somente de mantimentos, de comida, eu não estou falando disso. Eu estou falando aquilo que te dá o propósito de acordar cedo pela manhã, abrir os seus olhos e rapidamente entender: eu tenho mais um dia para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que não tem nem sequer esse entendimento, que não tem nem sequer essa consciência de que nós fomos chamados para viver um propósito, de que nós fomos chamados para viver algo que é muito maior do que nós podemos imaginar, mas que pela misericórdia de Deus foi nos entregue, foi nos dado. O Senhor, Ele chegou em nós e falou: olha, você não merece, você não vale nada, você não tem valor algum, mas eu escolhi te amar, eu escolhi tirar você de uma vida, de um lugar de morte,
eu te coloquei num lugar de vida, eu te restaurei, eu te levantei, e isso não basta, eu quero que você viva um propósito, eu quero que a sua vida faça sentido. Agora, se nós olharmos para a vida deste homem, se coloque no lugar dele agora, se coloque pelo menos por esse momento. Você não consegue andar, tudo que você tem são pessoas que te exploram e te colocam num ambiente para que ali, usando a sua invalidez, você consiga alguma migalha, você consiga algum trocado para poder talvez comer alguma coisa, para continuar ali vivo, para que no outro dia você faça a mesma coisa. Você consegue entender o que está acontecendo com esse homem? Agora eu te pergunto, isso é viver uma vida de propósito? Sim ou não? Agora, espiritualmente, olhe para a sua vida, como que você tem vivido? Como tem sido o seu dia a dia? Qual tem sido a sua busca? Aliás, o que você tem buscado nesses dias? O que você tem buscado revela o verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida, ou você se vê diariamente se martirizando, se esforçando, se sacrificando para conseguir o básico para sobreviver e continuar em pé para estar aqui mais um dia, sem saber se amanhã você vai conseguir o mesmo? Queridos, eu não estou falando de comida, eu não estou falando de bebida, eu não estou falando de salário. Mas este homem aqui, coxo, paralítico, ele escolheu resumir o sentido da sua vida em somente buscar aquilo que ele precisava naquele momento. Quantos de nós nos pegamos resumindo a nossa vida, dedicando a nossa vida, gastando toda a nossa energia somente com aquilo que nós precisamos neste momento, somente com aquilo que nós sabemos que uma hora vai acabar e vamos ter que gastar a mesma energia para conseguir aquilo de novo? Quantos de nós temos vivido diariamente desse jeito? Se você tem se identificado com isso, não existe diferença entre você e este coxo na porta do templo. Lembre-se que a palavra diz que Pedro e João, eles tinham o seu horário rotineiro de ir ao templo para buscar a presença de Deus. Mas esse homem nem sequer desejou, nem sequer teve curiosidade, nem sequer perguntou e nem sequer entendeu que seria importante, talvez, entrar no templo, ouvir o que acontecia lá, ou pelo menos tentar falar com Deus. E quantos de nós temos vivido uma vida desta maneira? Entendendo que se eu não buscar por mim, quem é que vai buscar? Se eu não trabalhar, quem é que vai trazer o sustento para minha casa? Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Olha como está esse mundo. Aqui você vale o que você tem. As pessoas até postam isso no Instagram, e são crentes. Ou seja, já está conformado com a visão do mundo. Porque o mundo prega isso, e não é de hoje. Você vale o que você tem. É só você olhar para as mídias, é só você olhar para as televisões, você olhar para as músicas, olha para os movimentos. Tudo é falado que se você tem, você vale, se você não tem, você não vale. Olha as músicas, o funk, o trap, o rap, tudo que eles falam é sobre ostentação. Para que você possa me ver bem, eu preciso estar com uma corrente de ouro, eu preciso estar numa moto que vale 300 mil reais, eu preciso estar num carro do ano, um carro top, eu preciso estar com uma casa, numa mansão, numa piscina, num lugar top, porque se eu não estiver nesse contexto, eu não consigo enxergar valor em mim.
Então eu me mato para conseguir essas coisas, eu me mato para conseguir pelo menos mostrar que eu tenho essas coisas, para ver se você consegue enxergar algum valor em mim. As pessoas não falam, mas é isso que elas fazem. As pessoas não assumem, mas elas são escravas desse desejo, dessa vontade, de querer provar para as outras pessoas de que ela vale alguma coisa, de que ela é alguma coisa e de que ela tem alguma coisa. Ou seja, vive de migalhas, vive de esmolas. A Bíblia diz lá em Coríntios 12, se eu não me engano, que se nós esperarmos de Cristo somente nessa terra, diz a palavra, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a miséria, queridos, ela não está relacionada à escassez. Assim como a palavra humildade também não está relacionada à escassez. Às vezes a gente tem o costume de falar, né? Olha, eu fui na casa do irmão, nosso irmão é tão humilde, não tem quase nada na casa dele, é uma casa humilde. E a palavra humildade não tem nada a ver com o que você descreveu ser humildade. Na verdade, o irmão está passando por um tempo de escassez, não tem nada na casa dele, mas ele pode ser no seu coração uma pessoa miserável, não tem nada em casa, mas não dá o braço a torcer, não pede ajuda, não reconhece que precisa de necessidades, que precisa ser acompanhado, que precisa dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso trabalhar, eu preciso me especializar, eu preciso pedir ajuda, e as pessoas não pedem ajuda, as pessoas preferem viver de aparência, são pessoas miseráveis, não são humildes porque têm pouco, são miseráveis porque mesmo tendo pouco, não reconhece que precisam de ajuda. E esse homem poderia, em muitos momentos, pedir ajuda, olha, vocês que pregam sobre esse Cristo, por favor, orem por mim. Eu ouvi falar dos feitos que ele fez. Você acha que esse homem não sabia o que Jesus já fez, irmãos? Tudo já tinha acontecido. O testemunho de Jesus já era conhecido ali. Mas a Bíblia não relata que esse homem sequer chegou a pedir ajuda, sequer chegou a dizer, olha, eu reconheço que na situação que eu estou numa situação de invalidez, mas eu não quero ajuda para permanecer na invalidez, eu quero uma ajuda que venha do alto, porque a ajuda que vem do alto é a verdadeira ajuda que nós precisamos, queridos. Mas esse homem está ali, acostumado com a miséria. Ele está acostumado a sobreviver. E quantos de nós já estamos cansados? Trabalha, não consegue parar para nada, não consegue pagar as contas, não consegue suprir as coisas que deseja suprir. E continua trabalhando, e não dedica o seu tempo a Deus, a sua família. Não entende que o Senhor, Ele dá aos seus filhos enquanto dormem. Não entende que se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda o sentinela. Você pode colocar a melhor segurança, o melhor alarme no seu carro, na sua casa, você pode gastar as suas finanças com a maior proteção que você tiver, mas se você não confiar em Deus, de que Ele está cuidando das coisas, de que Ele vai suprir sua necessidade, sem você precisar negociar princípios, sem você precisar deixar de buscá-lo, é em vão o seu trabalho, é em vão a tua busca. E aí eu te pergunto mais uma vez, o que sustenta a sua fé? Porque se Jesus, a pessoa do Cristo, sustenta a sua fé, a primeira escolha que você vai fazer é, Senhor, eu entrego todas as áreas da minha vida nas tuas mãos.
inclusive a mais delicada, que é a financeira. A gente tem o projeto Vida ali, graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, homens têm sido restaurados, transformados, curados, libertos, batizados, cheios do Espírito Santo, e tudo isso é porque o Senhor escolheu transformar esses homens, mas eles tiveram que fazer escolhas, irmãos. Eles tiveram que, no momento crucial da vida deles, escolher: ou eu me conformo com a miséria, ou eu me lanço para viver o sobrenatural de Deus. Ou eu me conformo para o que é natural, para o que é ordinário, aquilo que eu entendo que é o certo, ou eu confio na palavra de Deus e deixo Deus trabalhar na minha vida para que Ele possa fazer o melhor. E eu vivi esse período na minha vida. Quando eu cheguei na igreja aqui em meados de 2013, cheguei desempregado, né? Cheguei aqui sem nada, né? Magrelo, puxado assim, mais magro ainda, né? A Catherine, eu acho que ela deve ter me visto ali e falou: meu Deus do céu, esse irmão aí está precisando de libertação. Eu cheguei, irmãos, desgraçado da vida, vivia usando droga, sabe, fazendo coisas erradas, não tinha credibilidade de ninguém, uma pessoa totalmente perdida, sem futuro, sem rumo, sem direção. E naquele momento, queridos, eu entendi uma coisa: eu não tenho senso crítico nesse momento para decidir o que é melhor para mim. E essa é a chave que muitos de nós precisamos pegar. Talvez você está vivendo uma miséria, uma destruição, uma vida totalmente desgraçada sem a presença de Deus, e Deus, Ele abre uma porta para você, e você vem, você conhece a igreja, você conhece a palavra, e agora você entendeu que Deus, Ele quer transformar a sua vida, mas você ainda acha que você está em condições de dizer para Deus como Ele deve trabalhar na sua vida, e de que maneira, porque se não for do jeito que você entende, não é de Deus. Por exemplo, a gente vai orar e falar: Senhor, eu encorajo vocês a orar e pedir coisas específicas, porque a gente já falou muito isso aqui na igreja, mas a gente precisa entender uma coisa: quando Deus tem um processo na sua vida, você precisa se submeter ao processo de Deus. Peça o que você quer de Deus, mas deixe Deus falar se o que você quer é dele. Não só pede não e fique esperando acontecer. Peça, ore, busque, mas quando Deus falar para você: não é isso que eu quero para você, se renda. Se renda e deixa Deus trabalhar. Eu queria muitas coisas naquele momento. Eu trabalhava no hotel na época, que eu ganhava um salário bom, mas só que era muita correria, voado, trabalhava de noite, era uma loucura, não ia conseguir estar nos cultos, não ia conseguir participar da célula e tudo mais. E eu entendi, Deus revelou no meu coração, e eu entendi: olha, Caio, nesse momento agora da sua vida, eu não estou falando amanhã, eu não estou falando depois, mas nesse momento agora da sua vida, é um momento muito crucial, é um momento em que você precisa ter um encontro comigo, é um momento em que você precisa ser transformado no seu caráter, é um momento em que a palavra precisa fazer sentido para você entender o propósito que eu tenho na sua vida. Neste momento você precisa confiar em mim. Neste momento que você está buscando, que você entende ser o que você precisa, não é o que eu tenho para você. E sabe o que eu tive que fazer? Abrir mão de empregos muito bons naquele momento, que me pagariam muito bem. Eu comecei a trabalhar no emprego naquela época, que pagava quase 3 vezes menos do que eu recebia no anterior. Mas, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui para o encontro, Deus mostrou quem eu era lá. Deus perdoou os meus pecados, Deus mostrou as minhas mazelas, Deus me libertou das drogas, Deus me libertou do vício, Deus me libertou de tudo aquilo que me separava dele. Ele mostrou para mim que eu tinha valor nele, não em mim mesmo. E a partir dali eu comecei a andar com as pessoas da igreja, e essas pessoas me motivaram, essas pessoas me ensinaram, me mostraram, e aquilo foi moldando o meu caráter. E quando Deus abriu uma porta de emprego para mim, olha que maravilha, o salário era quase 3 vezes menor do que eu recebia antes. Você acha que eu fiquei triste?
eu estava num momento crucial de transformação e libertação. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque Deus estava me dando uma renda para começar a organizar a minha vida, irmãos. E eu vou falar para vocês, aquele foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu tive tantas experiências com Deus naquela firma. Eu trabalhava numa firma em que eu só cortava plástico, e eu não estou nem diminuindo essa função, porque é um trabalho digno, mas não era o que eu almejava, quando eu orava a Deus e falava para Ele que eu queria viver os sonhos dEle. E eu trabalhei naquele lugar, dei um testemunho naquele lugar, comecei a fazer célula naquele lugar na hora do almoço, nós orávamos, buscávamos, irmãos, quantas vezes desligavam-se as máquinas ali, eu ia para o canto no escuro, eu encostava ali, eu começava a orar, eu ajoelhava, irmãos, eu chorava que nem uma criança, Senhor, obrigado por esta oportunidade, eu chorava de alegria, irmãos, de estar na presença do Senhor, de estar vivendo o propósito do Senhor. O que eu tinha naquele tempo? Eu não tinha nada, eu só tinha o Senhor. Mas eu fiz uma escolha, irmãos. Eu poderia muito bem entender, não, mas eu posso trabalhar nisso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu iria até ir longe, eu iria conseguir coisas boas, contratos bons, e conhecer pessoas legais, fazer network, conseguir um monte de coisa legal, mas eu estaria igual aquele homem coxo, buscando por esmolas. Porque se nós compararmos tudo aquilo que nós buscamos nessa terra com a presença de Deus e o propósito que Ele tem na minha e na sua vida, tudo e qualquer outra coisa não passam de esmolas, irmãos. Mas quantos de nós temos esse problema? Os nossos olhos enchem quando a gente vê algumas coisas aí fora. E esse homem não entrava no templo, no lugar da oração, ele ficava lá fora pedindo esmolas. E sabe por que muitas coisas não acontecem nas nossas vidas? Porque nós não queremos entrar no ambiente de oração. Nós queremos pedir esmolas para Deus. Nós queremos pedir para Deus cumprir os nossos sonhos, nós queremos pedir para Deus fazer as nossas vontades, porque está escrito na palavra, que se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que pedires vos será feito. Só que a gente esquece que nós precisamos estar nele, e a palavra dele precisa estar em nós. A gente só foca no de pedir. Se nós pedirmos, será feito. Se nós pedirmos, será feito. Queridos, tudo que Deus vai fazer na minha e na sua vida tem a ver com o caráter dEle. Tudo que você pedir em nome de Jesus vai acontecer, desde que vá de encontro ao caráter de Deus, vá de encontro ao propósito que Deus tem na sua vida. Tudo que você pedir no seu coração, olha o que diz a palavra, Ele realizará, Ele fará. Mas a Bíblia não diz que o coração do homem é enganoso? Não diz? Não parece que é uma incoerência aí? Mas não é. Porque qual é o contexto aqui? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que pedires em meu nome vos será feito. Ou seja, o meu coração agora não anseia as minhas próprias coisas. O meu coração agora está tão cheio do Senhor, que agora os meus sonhos é viver os sonhos de Deus. E o que tem sustentado a sua fé? Do que você tem se alimentado? Qual é o alimento que você tem trazido para dentro da sua casa? E que a partir do momento que você come esse alimento, qual é a sua sensação? Sabe por que hoje em dia muitas pessoas não conseguem mais se aprofundar em Deus, insistir, perseverar, buscar mesmo em meio às lutas? Porque as pessoas não têm mais sede e fome do Senhor. E sabe por que as pessoas não têm mais sede e fome do Senhor? Porque quando elas estão diante da palavra, elas já estão aqui saciadas, porque elas já comeram lá fora. Sabe por que essa palavra aqui, muitos vão sair daqui nessa noite vazios?
Muitos vão sair daqui nessa noite sem entender. Eu orei e eu oro para que todos entendam, mas nós sabemos que muitos sairão sem entender essa palavra, muitos sairão vazios, sem se alimentar do que o Senhor está derramando. Sabe por quê? Porque já entraram aqui saciados. Já entraram aqui, estufados. Sabe quando você está prestes a almoçar? E aí você vai lá e você compra um bolo Sabores Maravilhas ali da Tabata, né? A Tabata, minha prima, vende bolos incríveis, bolos de confeitaria maravilhosos, tá? Qualquer coisa é só chamar ela ali, fazendo um merchan aqui, né? Mas queridos, imagine você pegar um bolo daquele recheado de chocolate, ganache, né? Aquele morango assim, aquela cobertura, e antes do almoço você come um pedação de bolo desse tamanho aqui, dá até água na boca de imaginar, não é verdade? Você come aquele bolo, que delícia, você vai comendo, vai comendo, vai comendo, daqui a pouco quando chega na hora do almoço, você vê o prato de arroz e feijão, uma couve ali do lado, um ovinho frito, uma batata frita, talvez um bife acebolado, uma delícia, irmãos. Mas você olha e vê, é uma delícia, mas depois de ter comido um pedação de bolo de chocolate, você não consegue comer, mesmo você sabendo que é um prato maravilhoso, bom e gostoso e que te sustenta. E sabe qual que é o problema? A gente sabe que a palavra é tudo isso para nós. E sabe por que a palavra não faz efeito na nossa vida? Porque a gente está cheio de outras coisas dentro de nós. Agora, o que sustenta a sua fé? Você acha que esse homem não tinha elementos, ele não tinha testemunho, ele não tinha acontecimentos, fatos suficientes para recorrer aos apóstolos e pedir ajuda? Olha, o Cristo que vocês acompanharam, ele fez tantos milagres, ele fez cego a ver, ele fez coxo andar, ele fez leproso ser curado. Eu tenho certeza que se ele quiser, e pelo poder que ele entregou nas mãos de vocês, eu posso levantar e andar. Eu quero isso agora. Você acha mesmo que ele não poderia ter feito isso? Mas por que ele não gasta sua energia para fazer isso? Por que ele não vai para o tudo ou nada, não se humilha, não se rasga suas vestes, sei lá, não faz uma loucura para chegar naqueles homens e falar: eu quero andar, porque eu sei que o Cristo fez muitas pessoas andar, e eu não aceito não andar. Por que ele não faz isso? Porque ele está acostumado com as esmolas, ele está acostumado com aquela comidinha básica, aquela ração que os homens colocavam ali, e os homens lucram com aquilo. Satanás lucra com a ração que você come. Satanás não quer que você se escandalize, não, que você saia da igreja, que você entre no mundo das drogas, comece a se prostituir. Com você o nível agora é outro. Ele só quer que você fique comendo uma ração velha sentada aí dentro, e que não seja a palavra. Olha o que diz lá em João capítulo 6, e nós já vamos partir para o final. João capítulo 6, versículos 54 em diante. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos ali: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você já parou para pensar o que significa isso? Eu vou ler até de novo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai,
Olha só a unidade que ele está dizendo que ele tem com o Pai. Assim como o Pai vive, assim como Ele me enviou, assim como igualmente eu vivo pelo meu Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Olha que palavra, irmãos! Olha a proposta que Jesus tem para as nossas vidas. Jesus era um com o Pai, sabe por quê? Porque Ele disse que a comida e bebida para Ele era fazer a vontade do Pai. E Ele disse que aqueles que se alimentam dEle, viverá por Ele. Ou seja, não tem como Jesus não se manifestar na vida daquele que se alimenta dEle. Mas se eu estou me alimentando de muitas outras coisas por aí, como que Cristo vai se manifestar em mim? Como que eu vou viver os milagres? Como que eu vou viver o avivamento? Como que eu vou viver a vontade, o propósito de Deus na minha vida, sendo que o meu alimento, o meu sustento, na verdade, não é a sua palavra, mas é aquilo que o meu coração deseja nos momentos em que eu sinto vontade das coisas. Vivemos pelo momento atual, sem temer que existe uma eternidade e nós estamos indo a caminho dela. E nós só continuaremos vivos, nós só seremos ressuscitados no último dia, como Ele disse, se nós nos alimentarmos dEle. Se nós nos alimentarmos da palavra deles. Agora vamos voltar lá em Atos 3. Olha só que interessante, versículo 4, Pedro diz para aquele homem, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. O que Pedro e João disse? Olhe para nós. Lá em Hebreus diz que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, não é verdade? Quantos profetas, quantos mártires, quantos homens e mulheres de Deus foram levantados e foram exemplos de sacrifício e de vida de entrega para Deus. Ele diz, olha, fujamos do embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos em direção com os olhos fitos ao Senhor. Olha só, com os olhos fitos ao Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E aqui ele está dizendo, com os olhos fitos, olhe para nós, olhe o nosso testemunho, olhe a nossa vida, olhe as nossas escolhas, olhe do que nós estamos nos alimentando. Você quer andar, você quer caminhar, você precisa mudar a sua dieta. Você quer viver um milagre? Mude a sua dieta, mude os seus hábitos, pare de comer o que você tem comido, pare de entregar a sua vida por coisas momentâneas, por coisas vazias, coisas que te levam para mais longe de Deus. Esse homem era impedido de entrar no templo porque ele não podia andar, e a sua limitação o fez se conformar e viver de migalhas. Sabe o que nos separa do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser que nós, mesmo sabendo que nada externamente pode nos separar do amor de Deus, a não ser que nós escolhamos viver por nós mesmos. Eu só vou comer aquilo que eu entendo ser bom para mim, eu só vou receber a palavra que eu entendo ser de Deus, eu só vou me entregar para aquilo que Deus provar para mim de várias formas que eu pedi para Ele, para eu entender de uma vez por todas que é de Deus. Queridos, você vai continuar vivendo de migalhas. Arrependimento é mudança de rumo, mudança de direção, é se submeter a algo maior do que você. Deus não vai concordar com os seus planos e suas opiniões em relação a Ele. Ele vai apontar o seu pecado e Ele vai dizer, olha, sem mim você é isso aí, ó. Você é essa imundícia aí.
mas eu escolhi te amar. E se você quiser viver algo de valor, se você quiser viver o propósito verdadeiro que faça sentido para a sua vida, primeiro você vai ter que reconhecer que sem mim você não é nada. Segundo, você vai ter que fazer uma escolha definitiva, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, porque eu tenho certeza que muitos têm medo muito mais das opiniões alheias do que com a situação de fato. O que minha família vai pensar de mim? Até hoje, o que a sua família pensa ou não acrescentou o que na tua vida? Por que no momento de tomar uma decisão importante de viver para Deus, agora você está preocupado no que a tua família, do que seus amigos, do que as pessoas vão pensar de você? Deus está chamando você para um particular. As pessoas à sua volta agora não têm importância nenhuma. É você e Deus nessa noite. O que você quer da sua vida? Viver de migalhas ou viver o sobrenatural do Senhor? E eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Porque esse homem ouviu de homens de Deus: olha, eu sei que você está aqui atrás de prata e ouro. Talvez, queridos, vocês entraram aqui, muitos de vocês entraram aqui nessa noite com motivações erradas. E eu não julgo você por isso, porque Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos permite buscá-lo por motivações erradas, para Ele revelar para nós que o que de fato nós precisamos é muito maior do que aquilo que nós viemos buscar. Ele permite nós nos depararmos com a bênção que procuramos e com o que Ele tem a nos oferecer, justamente para nós ficarmos chocados, maravilhados, constrangidos, estarrecidos de saber que aquele que escolheu nos amar, Ele tem muito mais a nos oferecer, que o nosso maior sonho, o nosso melhor plano não chega aos pés daquilo que Ele tem para nos oferecer nessa noite. E olha o que aconteceu, irmãos. Versículo 5, ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Só vai haver firmeza na sua vida o dia que você der a mão para o Senhor e aceitar ser levantado por Ele. Deixar de lado o que você veio buscar aqui e receber o que Ele está te oferecendo nessa noite. E olha o que o texto ainda diz: de um salto se pôs em pé, passou a andar, e olha o que acontece em seguida: ele entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e de assombro pelo que acontecera. Queridos, você só vai entrar no centro da vontade de Deus, você só vai entrar no santo do santo, onde a comunhão do Senhor é real. Você só vai receber aquilo que o Senhor tem para entregar para a sua vida o dia que você puder estar de pé, podendo caminhar. É aí onde você vai entrar no templo, é aí onde você vai entrar no ambiente da habitação do Senhor. É onde não tem esmola, é onde não tem miséria, é onde não tem pecado, é onde não tem comidas artificiais, fast food. É comida boa que te sustenta, é o maná do Senhor, é o corpo, é a bebida do Senhor Jesus que vai nos sustentar para todos os dias da nossa vida. Isso só vai acontecer se nós olharmos para Ele, assim como esse homem olhou para Pedro e João.
E eles declararam: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o seu sonho eu não posso te dar, a sua casa, a quitação das suas dívidas, o seu negócio, essa enfermidade. Queridos, por mais que Deus possa fazer, e Ele pode fazer, isso não é tudo que Ele tem para você. Deus tem salvação para a sua alma. Deus tem um propósito de vida para a tua vida, que quanto mais o dia do Senhor vai chegando, os dias vão sendo maus, e nós precisamos entender que fomos chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho. E a palavra testemunha vem de mártir, vem de pessoas que entregaram as suas vidas para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Ele não te chamou para pedir esmola, Ele te chamou para entregar a sua vida para Ele, para que através da sua vida a sua família seja alcançada, para que através da sua vida os seus irmãos, os seus filhos, os seus colegas de trabalho, aqueles que você tem clamado e buscado, eles só virão quando eles olharão para você e enxergarem em você o alimento que vem do céu. Mas para isso você precisa tomar uma decisão importantíssima na sua vida hoje. O que sustenta a minha fé? Se você quer que a fé que você tem no seu coração em Deus seja sustentado pelo pão que desceu do céu, pelo Evangelho de Cristo, que liberta e que transforma e que nos revela um propósito que faz sentido na nossa vida. Se você quer isso para a sua vida hoje, eu quero que você tome uma decisão agora. Saia do teu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Não fique mais pedindo esmolas. Deus não te chamou para isso. Não é a justiça desse mundo que vai fazer você se sentir contente e satisfeito. Não é acabar com a fome mundial que vai fazer com que você entenda que agora tudo está bem. Não é tendo a sua conta no azul lá no banco que vai fazer você entender que está tudo certo, agora Deus é na minha vida. Não é você ter a sua saúde plena que você vai entender que tudo está bem. Não. Você pode estar até devendo alguma coisa ali ou lá. Você pode até estar meio gripado hoje. Dores pelo corpo talvez. Ele pode te curar e Ele vai te curar nessa noite, em nome de Jesus. Mas ainda se Ele não te curar, ainda se Ele não resolver essa questão que você tem buscado, que você tem jejuado, que você tem clamado, que você tem pedido oração, ainda que Ele não faça, saiba de uma coisa: Ele te chamou para viver um propósito que nasceu no coração dEle. Mas para isso você vai ter que trocar a sua dieta. Pare de comer das esmolas. Pare de comer das coisas que você ouve por aí. Fique a sós com Deus. Entre no Santo do Santo. Você tem fome de redes sociais? Tranque as suas redes sociais. Entre no seu quarto, feche a sua porta e se revele para Ele. Você tem fome de amigos, você tem fome de relacionamentos, você tem fome de realizações pessoais? Derrame-se na presença do Senhor, e assim como a corça anseia por águas, vai em direção a Ele, e só pare quando você o encontrar. Porque tudo o que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas é a vida dEle por nós. Clame, clame. Enquanto nós entoamos esse louvor, clame ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu não quero mais me alimentar daquilo que me fere. Eu não quero mais me alimentar daquilo que me faz adoecer. Eu quero comer do Senhor.
porque a tua palavra diz, o Senhor disse que assim como o Pai que vive e que me enviou, e eu vivo pelo meu Pai, aquele que se alimentar de mim, esse viverá por mim. Se você quer viver pelo Senhor agora, comece a lançar fora agora toda imundícia, tudo aquilo que você está cheio aí. Pessoas vão colocar para fora agora aquilo que está fazendo mal até mesmo no seu corpo físico. Coloque para fora agora, vai, em nome de Jesus. Seja limpo, seja restaurado, seja curado, seja liberto nessa noite, para que a tua fé seja restabelecida no Senhor. Clame em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos na sua presença nessa noite. Aqui homens e mulheres estão clamando, estão pedindo, Senhor, entra com libertação sobre as nossas vidas. Aquilo que nós temos nos alimentado, que tem nos enchido e que tem nos impedido de sermos cheios do Senhor, lança fora agora em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a não buscar mais nos saciar dessas coisas ruins, que só traz enfermidade, que só traz maldição, que só traz atraso para as nossas vidas. Não queremos viver de migalhas, nós queremos entrar no centro da sua vontade, no templo de habitação do Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos nos alimentar, nós queremos nos relacionar com o Senhor. Nós só queremos a tua presença, Senhor. Nós não queremos mais nada. Assim como o Senhor disse que aquele que se alimenta do Senhor, o Senhor o ressuscitará no último dia. Nós queremos ser ressuscitados no último dia, Senhor. Senhor, tem pessoas aqui que está com muito medo de deixar a vida que tem vivido. Tem pessoas aqui que estão com medo de deixar amizades, está com medo de deixar até mesmo gostos musicais, está com medo de deixar ambientes que gostam de frequentar, porque são ambientes que traz comodidade, conveniência. Mas assim como aquele coxo, ele estava no ambiente de comodismo, no ambiente de comodidade, de conveniência. O Senhor quer que você salte, Ele quer que você se levante, Ele quer que você comece a caminhar em direção à presença dEle, porque é só na presença dEle que você será alimentado. Assim como diz em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
Ele vai revelar a vontade dele na sua vida. Mas para isso você precisa se levantar, você precisa tomar uma decisão, você precisa parar de andar com os mortos, você precisa parar de viver como se estivesse morto, comendo somente aquilo que te mata. Mas hoje Ele tem vida para você. Hoje Ele tem um alimento que vai te dar vida, e vida com abundância. É a palavra do Senhor, são os princípios do Senhor. É uma vida de intimidade e de relacionamento com Jesus. Tome essa decisão nessa noite e saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor, adore. Adore. Levante as suas mãos para o alto e declare com a sua voz, com o seu coração e com todo o seu entendimento, em nome de Jesus. Só queremos a tua presença, Senhor. Não vamos pedir mais nenhuma esmola, Senhor. É só a tua presença, ó Pai. Aleluias. Se a graça do Senhor te basta, aplauda o nome dEle e glorifique o nome dEle, e saia daqui com a convicção no seu coração: Ele te chamou para um propósito eterno, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos foram, queridos, abençoados aqui neste lugar? Amados, a palavra do Senhor não é para massagear o nosso ego, mas é para transformar o nosso caráter. Uma palavra abençoada do nosso futuro pastor aí, Caio Leme, né? Que Deus continue te usando, Caio. Amém? Amados, vamos a sua vida grandemente. Domingo, o culto da família. Amém? Eu quero fazer uma pergunta